Tá comigo? Fala, doutor. Tudo bom? E aí, tranquilo? Nossa, eu nem acredito que eu consegui, falar a verdade. Cara, eu acho Mas, que juntaram os dois mais não tecnológicos para apresentar não, essa juro, live hoje. juro, eu acho que eu achei que eu fosse precisar de uma meia hora a mais, mas tudo bem, deu certo. Não, mas quem tá com filho millennium acaba aprendendo. Não, é obrigatório, né? Agora que agora quiser trabalhar online, vai ter que entender de computador um pouquinho. Deixa eu só É, ver se tem gente conosco já. Tem gente entrando, tem muita gente eu acho entrando que já. temos algumas pessoas conosco. Como é que eu vejo isso, você sabe? Eu tô vendo No só canto embaixo aqui quando. direito, do lado do ao vivo, tem um ícone que mostra as pessoas que estão assistindo, espectadores. Acabei de achar. Cara, eu tô deitando aqui na Nossa, então, tecnologia. não, eu vou. Puta, calma aí Não, que eu tô. foi. No lado tem um olhinho com um número. Ah, tá, tô vendo aqui. Olha que bacana. Nove Veja se você pessoas. quer. Viu? Ah, bacana, bacana. O Gabriel tá aí, olha que 11. bacana. Show de bola. Deixa eu ver que ainda não vi. Temos um povo aí. Nossos queridos. Pessoal que tá vendo Mas já. eu tem- fiz esse, eu tomei o cuidado de avisar pra Júlia. Eu falei, Júlia, acende uma vela aí. Não, juro. Agora agradecer, antes de começar, já agradecer o Léo pela gentileza de ter me feito entrar pessoalmente nisso aqui, porque quase colocando o projeto do BDD todo a perder, mas tudo bem. Bom, a gente brincando por enquanto, vamos guardar, né? O pessoal que tá vendo, vamos dar um tempinho, vamos esperar. Falta 1 minuto para 7. Nossa, mas tô achando a galera pontual, hein? Falta 1 minuto e todo mundo. Tem Olha lá, o 13 já. Leonardo já entrou. Olá, meu Olá, querido. fala, Léo. Vamos esperar o Neto. povo Ô, entrar. gente, isso é muito bom. A gente vê muita gente que a gente não vê há um tempo nessa quarentena, olha. Muito incrível. Ah, o Léo entrou, o Léo mandou emojis. Muito legal. Eu Aguardando, cliquei sem pessoal. querer. Fala, Pode ir, né? desculpa. Não, eu Não, ia falar uma bobagem. só avisar que a gente está aguardando, tá, pessoal? Obrigado por terem sido absolutamente pontuais, mas só para dar um pouquinho de oportunidade para quem não seja tão pontual assim. Vamos aguardar. Maravilhoso. Diga, Dani, qual que é a besteira? Não, eu ia falar uma bobagem porque eu fui ver quem é que tava na live aqui e apertei, mas era um ícone de filtro. E eu falei que eu ia sair igual os memes da internet que o sujeito vai fazer uma call e aparece um filtro. Você viu? Teve um padre. Vai ser a próxima. Não, então Meteu um filtro aqui de coelho o negócio. agora eu tenho escolhido agora eu tenho escolhido os fundos de acordo com as É. reuniões, assim. Então, reunião com o Palmeiras coloca o Allianz Parque atrás. Ah, tá Sim. ficando personalizado por cliente. Tá ficando bom, tá ficando bom. Muito A de hoje que eu não estava muito criativo, né? bom. Oi? A de hoje que eu não estava tão criativo. Bom, temos Não, mas eu achei bom. 16 pessoas. Segurar um pouquinho mais. Segurar. Acho que Temos a gente tem instrução a respeito disso? Se segura um de pouco. aguarda. As aulas eu sempre seguro pelo menos 5 minutos pro cara 5 minutos de tolerância, vai? de tolerância. Ah lá, Ó, o o Léo Leonardo Driotti. entrou aqui. Pode Fala, responder sua pergunta presidente. já. Quando eu faço uma pergunta, ele consegue mandar um comentário aqui embaixo? Eu consigo Consegue, ler? consegue. Consegue. Ô, Léo, se você já estiver ouvindo, eu devo aguardar quanto? Eu aguardo uns 5 minutinhos, igual a gente faz normalmente em aula? Grande ídolo. Ah lá, ó, já tá te respondendo. É muito interessante essa ferramenta. Eu estava até naquela reunião que eu te falei mais cedo,
sobre games em relação à CBF, eles falavam justamente sobre isso, que a transmissão online tem esse diferencial de você o tempo todo tá vendo a reação, né? É tipo, quem sabe faz ao vivo ao exponencial 1000 vezes. Se você fizer uma besteira também, você também Exatamente. faz ao vivo. Deviam ter colocado conosco aqui, que parece que só podem dois, né? Mas podiam ter colocado ou a Julinha ou o Léo Máximo, porque já estão mega experientes na Nossa, história. eles dão aula. Eles dão aula. Ajuda a conversar. Ah lá, ó, o Léo Olá, respondeu. quando temos duas grandes, então... Ó, meu amigo Ok. também. Bora! Fechado, então. Já começamos, então, direto, Dani? Bom, fechou. Apito inicial? Apito inicial. Vamos para cima aqui e agradecer absolutamente a presença de quem está por aí, quem foi pontual. Então, vamos prestigiar quem fez essa gentileza. Bom, para quem não me conhece, eu sou o André Sica, sou sócio do CSMV Advogados na área de direito esportivo. Tá? Também sou diretor do IBDD, com uma grande honra. Eu tenho comigo a minha queridíssima Dani. E a Dani, ela é a mais nova aquisição, e a mais nova do meu time aí, né, da nossa equipe do escritório. Conta com a presença de peso da Dani. Então, já não só escrevemos esse artigo juntos, como também a gente vai ter a honra de trabalhar muito tempo junto, né, Dani? Isso aí. Já começamos com o pé direito, né? Acadêmico e profissional, é o combo. Putz, é verdade, é verdade. A Dani começou, para quem não sabe, a Dani começou no meio da pandemia. Ela é uma aquisição, um namoro de muito tempo, mas que se tornou realidade durante a pandemia. E mesmo durante a pandemia bombando, né, Dani? Não, aqui a gente tem que pegar o bonde correndo, né? Não é nem andando, é correndo. Mas muito bom. Foi uma grata, um grato início nesse tempo tão difícil, né? E começar um projeto tão legal das coisas que a gente gosta de fazer. Não, Dani, prazer ter você conosco, uma honra para a nossa equipe. A Dani também é membro do IBDD. A Dani, na verdade, é uma das craques do IBDD, é uma das mais acadêmicas, uma das pessoas que mais... E justamente por isso a gente teve esse cuidado de pinçá-la do mercado e botar ela para dentro da equipe. Gente, sem mais delongas aí, primeiro agradecer muito o Léo Andreotti, nosso querido presidente, pela iniciativa, agradecer muito a Julinha, Gelli, a Raquel, o Léo Máximo, pessoas que estão coordenando bastante esse projeto. Acho muito bacana, uma ideia excelente. Aliás, aproxima todo mundo em tempos de pandemia e, ao mesmo tempo, acho que cria um ambiente mais agradável para a gente expor um pouquinho das ideias, porque quando a gente lê um texto de um artigo, a gente lê de uma forma muito fria, né? A gente não sabe exatamente o que o autor estava pensando e por que ele fez aquilo. Então, eu devo realmente agradecer a todos, parabenizar pela iniciativa. Então, acho que por aí caminhamos. Valeu, pessoal, parabéns. E, bom, já entrando direto, Dani, se você me permitir, vou explicar um pouquinho a dinâmica, pessoal. A dinâmica é a seguinte: a Dani deveria mandar no show e eu deveria fazer só uma outra respostinha aqui, um backstage. Mas o meu querido Léo Andreotti me colocou para entrar na ferramenta, para usar e ainda para iniciar. Então, Léo, você deu muita sorte que eu não implodi o projeto e que eu consegui fazer isso, tá? Então, ele me pediu para, no começo, já contar o porquê que a gente escreveu esse artigo. Então, eu vou contar um pouquinho do porquê que a gente escreveu esse artigo, de onde surgiu a ideia, e depois eu passo para a Dani, que é quem sabe tocar o barco e ela faz o host mais fácil aí. Bom, gente, a ideia do artigo é muito vinculada a tudo isso que eu tenho vivido durante a pandemia. Tá? Durante a pandemia, o que mais aconteceu na minha vida foi interagir com os clubes. Eu até pelo fato de eu ser um representante legal ali da CNC, que é a Comissão Nacional de Clubes, que é um órgão independente da CBF, um órgão da CBF, mas de atuação independente.
Eu acabei interagindo demais com os clubes e tenho interagido muito, tanto com clubes de Série A e Série B, no dia a dia e de forma bastante frequente. E a gente começou a perceber, e algo que, obviamente, a pandemia deixou muito evidente, mas que eu já vinha sentindo ao longo do tempo. A gente vem se criando um cenário de tempestade perfeita para a união de clubes. Tá? A gente tem, num primeiro momento, a gente tem os clubes extremamente endividados, todos muito mal das pernas, todos com pires na mão. Por outro lado, a gente tem um negócio, que é um negócio futebol, que as linhas individuais de receita já se esgotaram. Então, você não encontra mais, a gente for falar, alguém vai ter um patrocínio maior, um patrocínio melhor. Não é verdade. O sócio-torcedor de um clube não tem para muito mais para onde ir do que para onde foi o Palmeiras, para onde foi o Inter, para onde foi o próprio Flamengo. Então, as linhas individuais de receita, elas se esgotaram. Então, por um lado, você encontra clubes endividados, por outro lado, você encontra clubes totalmente precisando de novas linhas de receita, e as linhas de receita disponíveis são as linhas coletivas. Os novos produtos, eles são coletivos, os produtos não explorados, eles são coletivos. Para melhorar ainda esse cenário de tempestade perfeita, você tem um momento de tempo, né, esse tempo de pandemia, em que os clubes eles estão fora de campeonato, então eles param de olhar para o próprio umbigo e começam a perceber o mercado, começam a interagir entre eles. Então, uma coisa que não acontecia que não acontecia antes desse cenário, que era presidente se reunir, presidente se reunia uma vez por semestre, era um negócio muito distante. Durante a pandemia, a gente tem os presidentes se reunindo diariamente. Hoje teve uma reunião da CNC, por exemplo, para quem não sabe. Então, assim, essas reuniões têm sido muito frequentes. Então, você tem um cenário em que os presidentes conseguiram pensar no coletivo. Depois, além de tudo, você tem um cenário em que os presidentes tiveram experiências muito recentes de negociações conjuntas e bastante satisfatórias. Então, a gente teve, durante a pandemia também, para quem não sabe, a gente fez a negociação de direitos internacionais, de televisionamento, direitos de betting. Então, tudo isso trouxe essa vontade dos clubes, de fato, de caminharem junto, de perceber que são adversários em campo, mas que, na verdade, eles são todos sócios de um mesmo negócio. Só que não dá para fazer de qualquer jeito. Essa união, eu acho que é um dos assuntos que a gente vai tocar, né, Dani? Essa união, durante muito tempo, ela foi feita de forma muito amadora. Como o nosso mercado ainda é muito amador, né? Ele tem se profissionalizado, mas ele é amador. Então, e o que a gente viu de movimento de união, ele sempre foi tocado de forma muito amadora. E se você se propuser a fazer algo de forma amadora, certamente o resultado não vai ser melhor e certamente você não vai repetir esse resultado, esse processo. Então, é isso que aconteceu, um passado muito recente. Então, com isso, a ideia foi, no artigo, foi exatamente pegar esse cenário de tempestade perfeita para essa união de clubes, mas, ao mesmo tempo, tentar conduzir, até aos olhos do direito, aos olhos de gestão de futebol, como é que seria feito da melhor forma possível. Acho que essa foi a ideia, Dani. No mais, toca por aí. Se eu puder já fazer um adendo dentro do que você falou, é muito interessante porque não é que a gente vai importar qualquer modelo, a gente já sabe que o nosso cenário nacional ele é dotado de particularidades, a gente não pode simplesmente olhar para fora e tentar trazer a caixinha pronta para aplicar aqui. Mas o mercado internacional, há alguns anos, principalmente nos Estados Unidos, e aí a gente vai falar de algumas ligas que não são só futebol, e na Europa, já entenderam que essa articulação é mais benéfica do que o contrário, né? Então, eu acho que para a gente dar esse ponto de partida, vale a pena também fazer essa remissão de que a gente se inspira muito nos modelos mais profissionais que a gente conhece, que hoje não estão aqui no cenário nacional, né?
E aí, a partir de então, entender como é que esses clubes se articularam, por que eles se articularam, e o que daí traz valor para a gente tentar repetir, mas não dentro dos mesmos padrões, né? Com a nossa especificidade. Então, acho que é isso que você vai talvez se embrenhar aí nas perguntas capciosas que eu preparei. Espero que você esteja preparado. Vambora, vambora. E só Estaremos. para Se, deixar. se, eu não, se eu não tiver, eu devolvo para você com maior Ah, e eu vou delicadeza. mandar para o nosso presidente, eu acho que ele ainda está online aqui. Aliás, vamos Mas, monitorar se ele fica online, já que ele fez eu acho. entrar, ele me fez Eu fazer acho que todas a gente essas devia. tecnologias aí que eu nunca Eu acho que tive. a gente devia. A gente vai cercar ele. Mas pronto. Maravilhoso. E só para deixar claro para o pessoal também, já que eu coloquei o chapéu de fazendo host, quem quiser mandar lá, tá online. Quem quiser mandar pergunta, por favor, mandem. Eu preparei as minhas próprias, porque já que eu estou tendo essa oportunidade, eu não sou boba nem nada, mas façam vocês também as perguntas de vocês, que vocês quiserem que o Sica responda ou que eu possa ajudar também. Beleza? Então, Bora. bora. Sica, em relação a esse tema, já que você levantou essa bola sobre uma tempestade perfeita e que essa tempestade atrai condições que são condições que precisam ser mais profissionais, eu queria te perguntar o que aconteceu nas experiências passadas, que você disse que já aconteceram, se elas, em quais condições elas aconteceram e que encaminhamento elas tiveram, que lições que a gente tira disso. Boa, Dani. Bom, eu vou te contar que eu participei muito do que aconteceu e eu confesso que para mim é muito claro, né? Eu vou contar quase como um espectador e menos como um técnico e estudioso, e mais como um espectador. O grande exemplo que a gente teve no Brasil foi justamente em relação ao Clube dos 13. O Clube dos 13 nasceu em 87, se não me engano. Logo com o Clube dos 13 existiu uma crise de gestão na CBF. E logo o Clube dos 13 ele pegou essa união de clubes, mas ao mesmo tempo ele pegou também o encargo de fazer o campeonato, que era o que foi a Copa União. Foi muito naquele momento, isso é tão simples de perceber que a simples união de clubes dentro do Clube dos 13 ele já catapultou os direitos, principalmente os direitos de transmissão, para um outro patamar absolutamente nunca antes explorado, né? A gente tinha, antes de Clube dos 13, a gente tinha quase que uma cessão de direitos de transmissão, não existia algo tão profissional. Isso foi trabalhado de forma muito melhor, as linhas de receita, principalmente de marketing, de patrocínio, elas foram melhoradas, mas o Clube dos 13, ele não deixou de ser um clube de presidentes, e esse é um ponto importante. Ele nunca deixou de ser uma mesa redonda de presidentes e de presidentes fazendo política. E esse é um cenário que a gente tem que esquecer. Vocês sabem, acho que todo mundo sabe, todo mundo que está nos assistindo, e a Dani acho que mais do que ninguém, sabe o quão crítico eu sou ao modelo associativo. Eu acho que o modelo associativo já teve o seu momento, obviamente, tem o porquê, os clubes já nasceram recreativos, eles nasceram como algo de lazer, mas transformou num negócio, e o tipo societário ele tinha que ter evoluído como tal. E a maior crítica, obviamente, é o modelo associativo versus o modelo empresarial, é a forma de gestão. É a forma de gestão empresarial, né, que é a forma de uma gestão por profissionais, contra uma gestão por diretores estatutários, que, por mais que a gente adore, muitos deles são amadores, são pessoas que fizeram outras coisas da vida e que, na verdade, se viram no futebol e não se criaram para o futebol e não se desenvolveram para o futebol, como muitos de nós, por exemplo. Então, esses presidentes entraram, eles acabam tocando aquele negócio quase que de forma superficial, com pouca técnica envolvida. E o Clube dos 13 foi exatamente isso. O Clube dos 13 ele não deixou de ser um momento, tanto que eu lembro exatamente, se o Andrés um dia ouvir essa live, ele vai saber do que eu estou falando. A gente tem uns arranca-rabos de vez em quando, mas eu gosto muito dele. Mas eu lembro muito bem do dia que o Andrés propositalmente atacou o Adalberto, que era diretor de futebol de São Paulo, dentro do Clube dos 13, eu estava nessa reunião, justamente para implodir o Clube dos 13. Porque a ideia era,
naquele momento, que Corinthians e Flamengo poderiam se apropriar muito mais dos valores de direito de transmissão que estavam sobre a mesa se eles fizessem uma negociação individualizada do que através do Clube dos 13. Com esse ataque, o Clube dos 13 ruiu. Dito e feito, o Corinthians e o Flamengo fizeram excelentes contratos de televisão e criaram essa supremacia em termos de direitos individuais. O que aconteceu e por que a gente está também diante de um fato e de uma tempestade perfeita? Tanto Corinthians quanto Flamengo perceberam também que mesmo essa linha individualizada de receita que eles criaram, eles não têm para onde ampliar. Então, basicamente, eles estão comendo uma fatia, a maior fatia de um bolo pequeno. Eu até brinquei uma vez com o diretor financeiro do Flamengo, acho que se não me engano era o Ricardo. Eu falei para ele, cara, beleza, você vai ser o rei, vai ser o rei do futebol brasileiro, que é tão bacana quanto ser o rei do Nepal. A gente não vai estar inserido nunca no futebol mundial, você vai ser rei de um futebol que não significa absolutamente nada, até você minguar dentro disso. Ele até foi um papo bacana, ele entendeu bem o meu ponto. Então, eu acho exatamente isso, Dani. Respondendo um pouco mais de forma mais direta a tua pergunta, as iniciativas anteriores, elas eram, apesar de ter uma união, ela não era tocada com gestão, ela não tinha uma gestão profissional aliada a isso. Aliás, você acho que é uma pessoa que fala muito bem sobre isso. Não, enquanto você falava, você sabe que eu me lembrei, existe um livro que chama The Club, e ele conta a história da Premier League. E dentro disso que você falava sobre uma gestão profissional e da diferenciação entre uma reunião de presidentes e uma reunião de profissionais, nesse livro eles explicam que a Premier League, para precisar virar essa chave, para dizer, ok, eu vou ser uma liga profissional, vou ser a liga mais rentável do mundo, ela precisou mudar também o objetivo dela enquanto produto. Então, eles falam de uma forma muito interessante que a liga transitou de um modelo em que todos os participantes antes estavam interessados em investir em si próprios para alcançar um resultado esportivo, ou seja, todas as equipes participantes faziam planejamento do ano e o planejamento dos próximos anos, pensando no resultado esportivo individual de cada um. E a liga se reformulou para que todos esses participantes deixassem de lado, ao menos no primeiro momento, essa ânsia por um resultado desportivo, que é de médio, curto prazo, para perseguir um resultado financeiro. Então, os departamentos disseram, opa, tá, o resultado desportivo, se tiver que vir, vai vir, mas o que a gente quer fazer aqui é fortalecer a nossa liga enquanto produto. E o que faz esse produto mais rentável? O que faz com que nós, como participantes e acionistas desse produto, tenhamos mais arrecadação? E isso, essa mudança de chave, direciona todo um planejamento, né? Uma equipe Exatamente. De trabalho, operacional. Então, essa chave da qual você trata não aconteceu lá atrás, pelo que você está me contando. Não, de jeito nenhum. Era uma mesa de negociação, eram bons presidentes muito hábeis, só que com pouquíssimo aparelhamento profissional. Então, a gente não tinha, primeiro, não tinha amarras fortes entre os clubes, segundo, você não tinha uma assessoria tão forte profissional e você não tinha um trabalho perene. Você tinha uma mesa de negociação e também outra coisa que eu acho muito importante dizer, muito focado em direito de transmissão. Então, o Clube dos 13, durante muito tempo, obviamente ele desenvolveu outros produtos, mas de forma muito focada em direito de transmissão. Uma coisa que eu digo, assim, tem algumas coisas que eu digo sobre o assunto que são interessantes. Especificamente, número 1, direito de transmissão, obviamente, eles são os grandes, do seu ponto de vista de valor, obviamente, eles são a cereja do bolo. Mas existem uma série de direitos que podem ser explorados. Uma série de direitos. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, e daí se alguém da CBF estiver nos escutando, é interessante isso, porque é algo que eu converso muito lá dentro da CBF. A gente está falando de criação de liga e não está falando de organização de campeonato. Criação de liga, organização de campeonato é outro produto, é outra coisa que, particularmente, eu entendo que o Brasileirão, por exemplo, é muito bem gerido, muito bem gerido. Mas não, os clubes eles precisam se unir, eles precisam se congregar para entrar em negociações conjuntas de forma forte. Eu acho que quem
Não sei quem está acompanhando a briga dos clubes com a Turner, e uma das coisas que eu posso abrir aqui tranquilamente, fora alguns detalhes que são confidenciais, mas um detalhe que não é confidencial é o seguinte: a Turner tinha como estratégia clara separar os clubes para atacar um a um isoladamente, porque ela sabe que os clubes isoladamente são muito fracos. Os clubes perceberam isso rápido, justamente por conta deste ambiente que a gente está vivendo, esse ambiente de tempestade perfeita. E os clubes falaram, se fecharam a casinha, se uniram, contrataram uma empresa chamada Live Mode, e todo mundo começou a negociar conjuntamente. Então, esse é o ambiente que a gente está vivendo agora. Perfeito. Eu vou aproveitar que você falou sobre a Liga. A gente teve uma pergunta nesse sentido do Léo Leme Moraes. Doutor André, é possível falar em uma liga de clubes no Brasil sem que os clubes estejam todos dentro de um sistema de licenciamento? Bom, vamos lá. Na verdade, então vamos separar por Exatamente. conceito aí. O que é o sistema de licenciamento, né? Que isso daí vem da FIFA e obviamente foi internalizado por obrigatoriedade. Mas o sistema de licenciamento é que você cria uma série de requisitos para que você obtenha uma licença para jogar um campeonato. Então, vamos lá. Então, você tem os clubes da Série A. Dentro de um sistema de licenciamento, existe uma série de itens que eles devem obedecer, impostos pela CBF, que é a nossa entidade de administração do esporte, e quem obedecer aqueles itens, ele vai ser licenciado para. Oi, gente, eu voltei? Entrou uma ligação aqui, eu acho é uma questãozinha que eu sinceramente não vou saber como controlar, mas eu dei um recusar aqui, vamos voltar. Vou fazer um parênteses. Tem alguém furando a fila, é isso. A pessoa não quis fazer a pergunta aqui na fila, já te ligou direto, falou, André. Pode ser. Pode ser. Só que eu obviamente não vou saber fazer esse. Eu até pensei em fazer pelo computador, mas ia ser mais difícil ainda, então vamos embora. Tô fazendo pelo celular, galera. Bem. Então, esse é um sistema de licenciamento, tá? Então, o sistema de licenciamento é tão simples quanto isso. Você obedecer a pré-requisitos para obter uma licença para disputar uma competição. Então, você falou assim, eles podem ter uma liga com clubes não licenciados? Depende do que essa liga vai criar como requisito. Então, digamos o seguinte, primeiro, vamos falar, essa liga ela quer organizar campeonatos, porque uma liga não necessariamente organiza campeonatos, tá? Uma liga não é sinônimo de campeonato, tá? A liga é mais sinônimo de ligação entre clubes do que propriamente organização de campeonato. Então, daí essa liga eventualmente resolveu criar um campeonato. Se ela criar um sistema de licenciamento, você pode ter clubes você não pode ter clubes não licenciados para disputar. Se ela não criar um sistema de licenciamento, que é o que ocorria com o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro não tinha um sistema de licenciamento. Eles vão disputar porque não são licenciados, mesmo não sendo licenciados. Faz sentido, Dani? Faz totalmente sentido. E remete muito a essas experiências internacionais que eu falava, né? A gente pode ter uma liga que cria um produto muito específico ou uma reunião de clubes por região ou algo assim, que não seja também uma coisa que vá competir com o que a gente já tem, enfim, de produtos. É muito mais para trazer mais produtos e, consequentemente, novas fontes de monetização do que você, enfim, disputar uma coisa ou outra. Esse é o ponto. Eu acho que as pessoas não enxergam a infinidade de coisas. E, gente, não são só produtos também. A gente está falando também de assuntos de interesse comum que não são enfrentados pelos clubes por falta de união. Então, como é que a gente faz para montar, para fazer um sistema de combate à pirataria? Hoje a pirataria, para quem não sabe, tem uma estimativa que diz que o mercado de pirataria é o dobro do mercado de licenciamento. Então, assim, como é que a gente faz para criar um mercado de um sistema de combate à pirataria conjunto? Porque o pirata,
ele não pirateia o Palmeiras isoladamente ou o Corinthians isoladamente, não, ele pega o símbolo de cada um deles juntos e aplica numa canequinha, ele aplica num... Então, como é que eu faço um sistema de antipirataria para todos os clubes conjuntamente? Como é que eu faço os clubes se unirem para mudar a legislação que tem 30 anos e que é uma porcaria e que já deveria ser mudada faz tempo? São todas pautas comuns que demandam a união dos clubes. Então, além de criar, além da necessidade de se criar um sistema de união de clubes para desenvolver novos produtos de negociação conjunta, é necessário também um foro único para discussão de assuntos de interesse comum. Perfeito. E eu me lembro, pelo que a gente já conversou internamente, que esse objetivo de combater a pirataria e de ter uma voz comum e mais robusta, porque com espaldada ali de vários atores que também são fortes, eu sei que isso é um dos objetivos dessa última negociação que os clubes, que foi uma grande vitória que os clubes tiveram na negociação dos direitos internacionais de transmissão. Queria te pedir para dividir com o pessoal um pouquinho dessa história, que eu acho que é muito interessante. Essa história começa, eu acho que tem que contar um pouquinho da história da CNC, que eu já deixo bastante claro que pode ser um embrião muito forte dessa união de clubes, tá? Existem alguns presidentes que acham que a união de clubes ela tem que se dar fora de âmbito da CNC, e tem outra parte dos presidentes dos clubes que entendem justamente como eu entendo, mas que eu entendo assim, de forma irrestrita, que tem que haver união e seja lá no modelo que houver. Mas eu entendo sim que a CNC pode ser um grande embrião disso. Então, vale a pena contar 2 minutinhos como é que aconteceu isso. O presidente Caboclo, ele na verdade, ele percebendo essa demanda enorme de assuntos de interesse comum, ele logo que ele iniciou seu mandato, ele resolveu reativar a CNC, que já existia, mas que era muito subutilizada na época do Marco Polo. Então ele reativou a CNC, criou reuniões um pouquinho mais sistemáticas, voltando ao conceito que eu disse logo no começo, para quem não estava, a CNC é um órgão da CBF, mas de atuação independente, então ela é gerida diretamente pelos presidentes dos clubes, tá? Ele sistematizou essas reuniões e foi colocando principalmente assuntos em pauta. Como que eu entrei nessa história? Por exemplo, eu fiz parte, logo que foi reativada a CNC, eu fiz parte do órgão técnico que estudou, que fez os estudos pelos clubes do projeto de clube empresa do Pedro Paulo. Então, um dos primeiros projetos justamente da CNC foi analisar, criticar, enfim, e tentar melhorar o projeto do Pedro Paulo. Uma das coisas interessantes para contar, por exemplo, não sei para quem lembra, o projeto do Pedro Paulo, ele logo que veio para o mercado, ele veio a público, ele trazia a obrigatoriedade de todos os clubes se tornarem empresa. A gente, através dessa comissão técnica dentro da CNC, a gente mostrou para o Pedro Paulo que o sistema de obrigatoriedade já tinha sido utilizado dentro da legislação brasileira e que já tinha dado errado. E, portanto, ele tinha que criar um sistema de faculdade, criando uma série de benefícios para os clubes. Então, esse foi um dos assuntos. E foram vindo outros vários assuntos dentro do âmbito da CNC, teve discussões muito sérias com a Comebol, por exemplo, enfim, até que chegou a pauta dos direitos internacionais. Os direitos internacionais, para quem não se lembra, ele tinha tido uma negociação frustrada no final de 2018, né? Final de 2018, início de 2019, existiu uma proposta milionária na mesa, isso estava sendo tocado diretamente pela CBF, mas de forma meio errática pelos clubes, os clubes participando de uma maneira não via CNC, de forma meio satélite ali. E os clubes, acho que acabaram optando por uma proposta meio que irreal, né? Uma proposta meio utópica, de uma empresa nova oferecendo um caminhão de dinheiro, e deu super errado. Tendo dado super errado, a CBF foi bem fair nesse assunto, falou, olha,
meia culpa, acho que o processo não foi bem tocado, vamos fazer um processo direito, vamos fazer um processo via CNC. A CNC formou uma comissão técnica fortíssima, e pessoas de mercado, só para você ter noção, por exemplo, o BAP do Flamengo, que tem uma vida de direito de transmissão enorme, um conhecimento enorme, estava nessa comissão conosco, a Model do Grêmio também estava, o Alexandre do Inter, pessoas de uma capacidade gigantesca, o Trinas. Então, essas pessoas foram indicadas para criar um processo de concorrência, né? Na verdade, não é nem um processo de concorrência, é um processo seletivo de uma nova empresa. E a gente subdividiu os direitos internacionais em produtos e a gente acabou subdividindo em 3 produtos, mas se mostrou mais viável 2 produtos, mas vou falar os 3. Os 3 eram direito de transmissão via TV, direito de transmissão via streaming e betting rights, broadcasting for betting rights. A gente percebeu, recebendo feedback do mercado, que broadcasting para streaming e broadcasting de TV, eles não faziam sentido separadamente, então a gente acabou unindo esses 2 produtos ao longo do processo e deixando o betting de lado. Abrimos um processo com prazo para recebimento de propostas. A gente que tinha 2 propostas, chegou a receber 10 propostas por conta da abertura desse processo. Entrevistamos cada uma das empresas, depois tivemos um segundo round de proposta que eles puderam refazer alguns pontos de proposta. Chegamos nos finalistas, elegemos finalistas e agora estamos em fase de negociação de negociação de contrato, tanto com a empresa ganhadora, que é a Status Performance Zeus de betting, quanto com a empresa de licença de broadcasting rights, que é a GSRN. Lembrando que este processo do minuto 0 ao minuto que estamos, ele foi tocado 100% por profissionais, sempre sendo validado pelos presidentes. Então, os profissionais faziam trabalho, levavam para o foro de presidentes um pouco mais mastigado, os presidentes ratificavam. Então, fazendo isso, a gente criou uma dinâmica totalmente diferente e que mostrou como que o trabalho, a partir de então, deveria ser feito. O trabalho tem que ser executado por profissionais. E te digo mais, a CNC também mostrou o que está errado. A CNC mostrou, por exemplo, e uma coisa que eu já falei, por exemplo, a CBF é que tudo bem, legal ser tocado por profissionais, mas não vale a pena ser tocado por profissionais que esporadicamente se reúnem para fazer aquilo. A CNC ou qualquer movimento de união de clubes, ela tem que ser aparelhada. Tem que ter gestão, tem que ter profissionais contratados e dedicados por aquilo, cobrados por aquilo, pessoas que trabalhem com metas, com KPIs e com bônus de produtividade para justamente chegar onde a gente quer chegar. Tem que lembrar que o nosso futebol está muito para trás, Dani, muito para trás. Então, a gente tem um caminho tão longo pela frente que não dá mais para perder tempo. A gente tem que entender o caminho que tem que ser seguido e seguir rápido. Não dá para bobear mais. Nossa, que explicação, hein? Espero que todo mundo tenha tomado nota. Espero que tenha entendido. Com certeza. Muita gente querida aqui. Eu estava só vendo enquanto você falava, Andrei, Léo Barbosa, Andrei. Você viu o pessoal, o Jordão, Luiz, que bacana, meu. Enorme. E enquanto você falava, Sica, uma fala sua no começo, eu lembrei de uma fala sua no começo, eu acho que isso muda o vetor da negociação, se eu entendi bem. Porque se a gente tem em um determinado momento, a gente pode falar dos últimos anos, inclusive, a pandemia agravou, mas os clubes estão com o Pires na mão há algum tempo, né? Não é de Sim. hoje. E você muda o vetor da negociação porque os clubes deixam de estar no Pires na mão e unidos eles passam a ser a única oportunidade que a empresa interessada em explorar o produto futebol tem de efetivamente fazer isso. Então, não é mais o clube que vai com o Pires na mão, é a empresa que olha os requisitos que o clube tem como interessantes para ele e fala, olha, eu preencho, olha, minha expertise é tal, olha, minha experiência é tal. É quase como um processo seletivo, né? O vetor da negociação muda completamente, 180 graus. Totalmente. É muito engraçado isso que você está falando, porque acho que mesmo os clubes menores e o processo o processo amador, ele machuca muito o futebol,
porque raciocínios tão simples, eles não são aplicados de forma alguma. Então, clubes como Atlético Goianiense, eles acham que eles estão com o Pires na mão pelo tamanho, pela localidade, pelo número de torcedores, mas eles não entendem que o Atlético Goianiense ele é um clube entre os 20 que vão jogar um Campeonato Brasileiro e ele detém 10% do Campeonato Brasileiro. Por menor que ele seja, ele vai jogar 38 jogos entre 380 jogos. Então, você deter 10% de um produto que vale 1 bilhão é muita coisa. Mais do que isso, você vai jogar, por menor que você seja, você vai jogar contra o Flamengo, que é enorme, e a torcida do Flamengo vai querer te ver, vai querer ver o que vai acontecer naquele jogo. O jogo pode ser o jogo do título, pode ser o jogo que vale os 3 pontos valiosos para dar uma arrancada. O flamenguista vai querer. Então, essa é a tamanha importância de cada cada pecinha dessa engrenagem. Então, tem que se entender. E acho que então você tem 2 fatores aí, né? Você tem um fator, primeiro que é o raciocínio amador, ele não te permite enxergar a tua importância dentro do todo, e ao mesmo tempo a tua necessidade financeira, obviamente carregada por conta desse processo amador que se foi desenvolvido ao longo do tempo, ele te deixa mais míope ainda porque você está desesperado pelo próximo prato de comida, sabendo que se eventualmente se segurar um pouquinho a fome, você vai comer um prato de comida muito maior que te oferecem lá na frente, que é muito difícil, entende? Então, eventualmente, vale mais a pena você buscar outras linhas de receita ou sacrificar algum tipo da parte do teu dia a dia, ou parte do teu fluxo, para você chegar num produto final maior do que eventualmente você fazer uma antecipação de recebíveis, ou você fazer, me perdoem os santistas, por exemplo, um contrato com a Globo sem olhar o contrato que você estava fazendo pelo fato de você estar desesperado para fechar o caixa, entendeu? Muito mais vale você fazer um contrato, passar 1 ano, 2 anos discutindo com a Globo para fazer para criar um contrato muito mais forte para você. E acho que a união de clubes vai levar a isso, né? E a união profissionalizada de clubes vai levar a isso. Perfeito, exatamente isso. Para a gente não ficar sem muito tempo para falar sobre novos horizontes, já vou engatar logo então a próxima pergunta, que é exatamente sobre isso. A gente tem então um passado pouco profissional ou nada profissional de uma união que se mostrou interessante, mas não perdurou e, enfim, acabou se finalizando da forma que foi. A gente tem um presente interessante porque começa a haver uma articulação e o resultado dela já veio. E aí eu queria falar com você, te perguntar sobre perspectivas futuras. Que, além dos direitos de transmissão, que outros tipos de produto, que outros tipos de horizontes você acha que essa articulação entre os clubes pode alcançar? Dani, como eu te falei, acho que o céu aqui é o limite, né? Porque eu acho que uma frase que eu acho que eu falei ontem numa reunião com a Dazon, quando você está no chão, você só pode subir. Então, assim, a gente nunca desenvolveu, de fato, produtos conjuntos de forma satisfatória. Aliás, muito pelo contrário. Então, hoje você tem um cenário, e eu vou falar de uma parte, depois eu vou te devolver a palavra, porque eu acho que você vai falar do próximo produto que vai entrar na moda. Mas eu vou te dizer, ainda dentro do direito de transmissão, a gente tem que encarar uma realidade. O direito de transmissão, como a gente conhece, acabou. Esse certamente é o último ano, o último ciclo que a gente fala do poder de Globo, poder de TV aberta. A gente está passando por um cenário aqui agora primeiro, Globo perdendo seu poderio financeiro e, ao mesmo tempo, TV aberta perdendo seu apelo perante público e perdendo muito espaço por streaming. Então, a gente tem certamente o novo ciclo de direito de transmissão vai ser um ciclo absolutamente diferente e os clubes têm que, desde já, estudar, porque lembrando que esse ciclo termina em 24, os clubes têm que, desde já, estudar qual que vai ser o ciclo a partir de 25, se unir, fechar absolutamente a casinha
criar premissas fortíssimas e desenvolver esse novo produto desde já de forma muito forte. E isso eu diria assim, de forma imediata, né? Mas de forma imediata, a gente tem um cenário bastante interessante. O próximo produto que vai ser negociado conjuntamente, que tem sido desenhado para se negociar através da CNC de forma conjunta, são os direitos sobre campeonatos de esportes eletrônicos, na verdade, para games de futebol. Então, eu acho que seria legal você, que é a especialista no assunto, você contar um pouquinho do que a gente está montando, como é que a gente está trabalhando junto com a CBF, com a CNC, e o que está se vislumbrando em relação a isso. Ai, que legal. Eu sempre faço o disclaimer que é especialista talvez só nos contratos, né? Porque esses dias me chamaram para um X1, cara, foi uma vergonha que nunca mais eu vou aceitar. Tem que saber brincar também, né? Mas muito interessante dividir essa experiência mesmo, porque dentro dos esportes eletrônicos, é quase como você disse, se a transmissão por si só é um produto que permite um desenvolvimento infinito, o futebol virtual e outros esportes eletrônicos também, mas acho que a gente pode começar com o futebol virtual, que é a experiência que está em andamento, são exatamente isso multiplicados, né? Porque eu tenho o futebol virtual, dentro dele eu tenho o direito de transmissão, mas não só. Vários outros produtos que a gente pode articular para que os clubes possam se organizar e explorar. Então, o que a gente está tendo em andamento hoje, que é muito legal de dividir, primeiro, inclusive foi hoje, né? Ontem e hoje, na CBF, a gente teve uma rodada de palestras para um alinhamento de mercado, que foi algo extremamente produtivo. Então, a gente teve 30 diretores de marketing de clubes do Brasil inteiro participando de workshops para entender o que está sendo feito em relação aos esportes e licenciamento de games, que são duas coisas separadas, mas que a gente eventualmente vai tratar de forma interseccional, né? A gente tem licenciamento de games. O que é? Eu ter o meu time, o escudo do meu time, os meus atletas licenciados para que eles apareçam num simulador de futebol virtual. Isso é um produto. E esportes é o quê? É esse cenário do sujeito jogando lá na casa dele dentro de um modelo de competição, ou seja, dentro de um ativo, não no sistema federativo que a gente tem, mas tendo a desenvolvedora como a líder e a entidade que organiza os campeonatos. E aí, dentro desse cenário dos esportes, que é o futebol virtual a nível competitivo, começou a haver uma movimentação muito interessante por parte dos clubes de se inserirem e de se organizarem para criarem seus próprios campeonatos e não mais participarem só dos campeonatos que a publisher organiza. Então, a mudança de chave foi essa. Até então, alguns clubes tiveram algumas iniciativas de criar seus próprios times ou de FIFA ou de PES e disputarem campeonatos organizados pela própria FIFA ou pela EA, e no caso da PES, da Konami. Mas agora a ideia é que os clubes se organizem para criar o seu próprio campeonato, num espelhamento do campeonato brasileiro, mas dentro de um modelo mais profissional e de um modelo que permita uma pulverização maior de produtos. Então, o que os clubes fizeram foi, vamos entender o que está acontecendo. Eu acho que essa é a rodada que a gente está passando nesse exato momento. A gente está nessa transição de compreensão de mercado para, beleza, o que eu tenho de estrutura, porque isso não pode ser um projeto caro, né? Os clubes, como a gente disse, a gente está precisando trazer receita, a gente não está podendo gastar. Então, agora o que os clubes estão fazendo a gente pode fazer um campeonato, a gente vai precisar contratar atletas. Do que esses atletas precisam? Computadores, game office, um centro para treinamento físico, psicólogos, tá. Desses itens, o que eu já tenho dentro da minha casa? Checklist, muita coisa eu já tenho. Então, eu trago isso para dentro, minimizo o custo e a partir de então, beleza, criamos o produto, criamos o modelo de campeonato, vamos para a rua vender isso aí. E na hora que a gente faz esse roadshow, esses produtos começam a ser delimitados. Então, para onde que a gente vai oferecer a transmissão disso? Via streaming, via transmissões tradicionais, Globo, Sport TV já está transmitindo a quarentena inteira. Aliás, a quarentena acelerou, foi como uma máquina do tempo nesse quesito, né? Se a gente estava engatinhando nesse desenvolvimento, a quarentena falou, gente, para ontem, seu consumidor está no futebol.
O que esse cara vai consumir? Seu contrato de patrocínio está aí. Para o cara não rescindir com você, que produto você vai oferecer para esse patrocinador? Então, esse movimento está acontecendo e o que você falou faz total sentido. Ele acontecendo de forma coletiva vai obrigar que quem quiser comprar esse produto, quem quiser participar desse produto, vai ter que aceitar condições das quais os clubes vão ter um pouquinho mais de poder de barganha na hora de dizer, não, disso eu não abro mão. Então, essa iniciativa está muito interessante. Eu vou pegar teu gancho para dizer o seguinte, é justamente para a ideia é justamente mudar o mindset da galera e para a galera começar a perceber que a negociação, primeiro, licenciamento coletivo de games, ele é muito mais inteligente. As ligações que entram aqui, galera, desculpa. Aguarda a sua vez. Não adianta ligar, você não vai passar na frente. O povo fica ligando, desculpa, galera. Então, assim, mudar o mindset do pessoal para entender que o licenciamento de games é muito mais produtivo do que justamente do que o individual. Se o individual você vai ganhar só na fatia do licenciamento exclusivamente, o coletivo, primeiro você vai permitir a realização de um campeonato, porque o individual você na verdade você mina a realização de um campeonato, porque alguém licencia para Konami, alguém licencia para FIFA, já não jogam juntos. Então você não tendo os dois licenciados para o mesmo publisher, você não tem o campeonato. Você não tem no campeonato, você não tem a negociação do streaming, você não tem do streaming, enfim, assim por diante. É um loop. Então, e um segundo ponto é levar justamente essa história dos games, que a gente brincou com o rato, né, Dani, eu e você, é tirar da brincadeira para levar para a seriedade, para levar para o profissional. Deixou de ser brinquedo, vamos levar para o negócio sério. Não é para fazer promoção entre torcedores, é para fazer um negócio sério, porque tem gente jogando muito sério esse negócio. Então, acho que esse é um próximo produto, são os baby steps, mas é um próximo produto que tem sido desenvolvido que deve chegar aí, deve ter uma novidade bacana. Dani, eu tô vendo um negocinho rodando na minha tela, eu imagino que acabou... Então... Eu acho que é o acréscimo já. Eu não entendo muito disso, mas acho que é isso. Dani, quer fazer alguma consideração final aí? Não, acho que é isso. Não tenho nem o que adicionar. Pode encaminhar aí para o nosso encerramento. Queria agradecer. O Delbin está dizendo que você está recebendo ligação. Aposto que é ele que está fazendo, então, se não for o Léo. Olha lá. Eles querem atrapalhar minha live. Só porque está melhor que a deles. Brincadeira, deles foi excelente. Obrigada, Dé. Queria agradecer muito de você estar aqui e de trazer esse tema para discussão, porque é um tema que fica muito no abstrato e a gente olha muito para fora e fala, os clubes precisam se unir e poucas vezes a gente vê o caminho das pedras ser não só dado, como caminhado, né? E você está mostrando esse caminho agora. Estamos. Daniele Maiolini, prazer. Primeiro te ter comigo na minha equipe, uma grande honra. Muito feliz de você trabalhar conosco. E uma grande honra te ter aqui na live e estar na live contigo, compartilhar a live contigo, tá bom? Beijos a todo mundo, eu vou tentar encerrar, vou fazer tipo Gilmar Mendes, assim, encerrada e vou... Vai sair? Vai sair. Um beijo, galera. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Um beijo enorme. Tchau, Deco.